Fala, coração! Clássico é sempre clássico. E Vidas Secas de Graciliano Ramos é com certeza um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Você que vai prestar Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, com certeza é uma referência, tudo bem? Já que não temos lista de leitura obrigatória. Isso vale também para outros vestibulares que não trabalham com listas de livros. Belezinha, coração? Além de ser uma obra importante, fundamental para qualquer estudante brasileiro. Tá? Graciliano Ramos, nascido em 1892, né, falecido em 1953, ele se enquadra na história, na historiografia literária brasileira, naquela segunda geração modernista. É o modernismo de 30, geração de 30. Romance neorrealista, neonaturalista, retoma o realismo e o naturalismo do século XIX, uma literatura de denúncia, uma literatura de crítica social. No entanto, aqui o foco ele é muito mais político, muito mais ideológico do que era lá no século XIX. Outro detalhe importante também é o regionalismo. Ele faz parte de um grupo, né, que nós podemos considerar ali do romance nordestino. Raquel de Queiroz, o 15, Ceará, Jorge Amado, Capitães da Areia, Bahia, e ele, Graciliano Ramos, né, com essas obras, São Bernardo, 1934, Angústia, 1936, Vidas Secas, 1938, ele de Alagoas. Vale a pena citar, né? O contexto histórico exige essa literatura de combate. É o período da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, e é também aqui no Brasil o período, né, do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945. Beleza, coração? Então, falando um pouquinho do Graciliano Ramos, para a gente começar aqui a pensar no Vidas Secas. O livro é dividido em 13 capítulos, que, segundo alguns críticos, poderiam até ser chamados de contos, porque parecem capítulos independentes. Já vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente, tá? Eu quis colocar aqui os 13 capítulos com os respectivos títulos. Primeiro, para você perceber, primeiro capítulo, Mudança, e o último, 13º, Fuga, eles formam praticamente uma moldura do livro. Por quê? Para representar uma estrutura cíclica, entre uma seca e outra seca. Tá? Até para mostrar o quê? Que não há muita perspectiva de efetiva mudança. Tá? A mudança do título ali do primeiro capítulo é só uma mudança de região. Você sai de um lugar e vai para o outro, mas a situação vivida é a mesma. Também, né, vocês vão perceber os nomes das personagens. Tá? Cada capítulo focalizando uma determinada personagem. Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais novo, menino mais velho, cachorra-baleia. Beleza, coração? Então, vamos lá, né? Vamos um pouquinho de cada aqui. Eu sempre gosto de trabalhar com o texto, com a leitura, análise e interpretação do texto. Acho que é uma forma até de respeitar o autor e o livro. Tá bom? Vocês têm aí, né, os retirantes do Cândido Portinari, também bem afinado com a proposta aqui do Graciliano Ramos. Coração, eu quero que você perceba aqui na leitura a presença de um narrador em terceira pessoa, um narrador observador, que é um narrador onisciente. A onisciência dele é seletiva, porque ele vai focalizando cada hora um personagem diferente e múltipla, vai mudando de um para o outro. Beleza? Então vamos lá. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas,
coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou os arredores. Coração, ele abre o livro com isso daqui. É cruel, né? Já é uma porrada, um soco no estômago. Por quê? A família de retirantes está fugindo da seca e o pai Fabiano cogita, levanta a hipótese de abandonar o filho aos urubus. Por quê? Porque ele não aguenta mais. Eles estão ali, né, lutando pela sobrevivência, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Onde encontrar energia, onde encontrar forças para carregar esse filho. Beleza? Ele não vai abandonar o filho, mas ele chega a pensar nessa hipótese. Tá? Então é bem cruel a situação, né? Falou do Fabiano, mudou o foco agora, olha lá. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam, festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Focalizou o mundo interior, os pensamentos do Fabiano, passou para os pensamentos da Sinhá Vitória. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Uma fazenda abandonada. O que eles vão fazer? Invadir a fazenda. Beleza? Até porque ali não há vida, todos fugiram. Foram despertados por baleia, cachorra, que trazia nos dentes um preá. Um preá é o tamanho de um coelho. Aquilo era caça mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. A cachorra-baleia praticamente vai salvar, né, a vida da família toda. Com esse preá, ela vai conseguir alimentar a família toda. Beleza? Então abre com o primeiro capítulo ali de choque, né? Vejam, o importante aqui, né? Qual é a intenção do livro? É mostrar para o leitor que vive a boa vida, que vive longe daquela região, que isto também é Brasil. Esta também é uma realidade brasileira. Então está mostrando o Brasil principalmente para o leitor brasileiro. Tá? Fundamental, né? Conhecer essa realidade. Esse segundo capítulo talvez seja aí o mais antológico. Não, o mais antológico é o Baleia, mas esse daqui também é muito citado. Tá? Fabiano. Coloquei ali do lado já como referência o livro Sertões, do Euclides da Cunha, publicado em 1902. Ele vai narrar, né, a Guerra de Canudos. E ali há uma frase famosa, antológica: o sertanejo é antes de tudo um forte. Beleza? Então eu vou relacionar as coisas aqui. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarim escura. Pareciam ratos. Você vai lembrar que lá no século XIX, no naturalismo, havia zoomorfização, zoomorfismo, o ser humano comparado ao animal. Só que lá a comparação acontecia pelo instinto sexual. O homem, o ser humano, guiado pelo instinto sexual. Rita Baiana, do Curtiço, por exemplo. Aqui não, coração. Aqui é pela situação social, a situação econômica. A pobreza, a miséria, a penúria. Por isso que eles parecem ratos. Fulvestre colocou no ano passado na lista Os Ratos, de Dionélio Machado. É a mesma ideia, tá bom? E inclusive o mesmo contexto. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Coração, isso aqui é uma especulação filosófica existencial num retirante? É. Ele está ali buscando a identidade dele. Quem sou eu? O que sou eu? Posso ser considerado um homem, um ser humano?
Ele está orgulhoso porque ele sobreviveu. E aí? Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era um homem, era apenas um cabra, um bicho, ocupado em guardar coisas dos outros. Coração, nada é dele. A terra onde ele está não é dele. A casa onde ele mora não é dele. O gado do qual ele cuida não é dele. Vivendo num sistema capitalista em que as pessoas valem por aquilo que elas têm, ele não tem nada. Então, o que faz dele um homem? Melhor então ser considerado um cabra, um bicho. Percebam agora a descrição física do Fabiano. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Coração, é a seca. O sol quente, vermelho, o sol escaldante e o céu sempre azul. Ele é o próprio retrato da seca. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se, menor do que ele é, na presença dos brancos. A gente acabou de ler, ele também é branco. Só que pela situação social, ele está se colocando no mesmo lugar, na mesma situação de quem? Dos pretos, dos negros, dos antigos escravos. Não há diferença. E julgava-se cabra. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Por que o sertanejo é, antes de tudo, um forte? Força física? Não, né? Resistência. Apesar de todos os pesares, apesar de todas as adversidades ambientais, sociais, ele resiste. Ele luta pela sobrevivência. Sim, Senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante, nômade. Porque essa casa onde ele está não é dele, ele faz um acordo com o fazendeiro, com o dono, para permanecer por ali cuidando da terra e de alguns animais. Mas não é dele, nada é dele. Chegando à próxima seca, ele vai ter que fugir de novo. Beleza? Um vagabundo empurrado pela seca. Então aqui, né, a gente vai questionar depois se é verossímil, se dá para acreditar, né, num retirante fazendo toda essa especulação filosófica existencial. Terceiro capítulo, cadeia. Você já viu ali do lado a presença, né, do Fabiano no filme. Tá? É um filme em preto e branco ainda. E o Soldado Amarelo. Quando o Fabiano sai da zona rural, da roça, e ele vai para a cidade, ele se perde. Ele se sente deslocado, fora de local, fora de lugar. Por quê? Porque ele não está habituado. E ali ele é enganado, ali ele é roubado, ali ele é agredido. Então, é o que acontece nesse capítulo aqui. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, ele é mais forte até do que o soldado amarelo. Mas pensava pouco. O que faz dele um homem, né? Desejava pouco e obedecia. Vivia agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Fabiano é um retrato de quem é o quê? Desprovido de bens materiais e de bens culturais. Nunca teve acesso à instrução, à educação, à escola, ao conhecimento. Por isso não conseguia defender-se. O soldado amarelo convida o Fabiano para jogar baralho, ele vai jogar baralho, o pouco dinheiro que ele tem ele perde no jogo, aí ele xinga o soldado amarelo e o soldado amarelo se aproveita, né, no famoso abuso de autoridade, leva o Fabiano para a cadeia, coloca ele preso, ele apanha e passa a noite na cadeia. Abuso de autoridade. O Fabiano sabe se defender? Ele vai saber usar as palavras para se defender? Não, evidentemente que não.
Tá? Se tivessem lhe dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Ah, se pudesse, olha o desejo, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. E aí ele já pensa, né? Os meninos, os filhos, eram os brutos como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses, gado, de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Ou seja, né? Há alguma perspectiva de mudança, de sair desse ciclo, né? Desse círculo vicioso? Pelo jeito não, né? Quarto capítulo, Sinhá Vitória. Sinhá Vitória, o nome dela já é uma grande ironia, né? Se baleia é uma ironia, vitória também é, né? Qual vitória? Venceu o quê? Só se for a resistência, né? A sobrevivência. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou o Fabiano. Dormiam naquilo, tinha se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro. Então, ela sonha com uma cama confortável. E ela cobra isso do marido. O marido perdeu dinheiro no jogo. Ressentido, Fabiano vai reagir, né? Vai responder, vai revidar. Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio. Era ridícula. Sinhá Vitória ofendera-se gravemente com a comparação. Até porque, na fome, ela acaba matando o papagaio de estimação da família. É aquilo que vai matar a fome de todos. E aí ela comparada com o papagaio, pronto, né? Acabou com a autoestima dela. Olhou os pés novamente, pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, para sustento da família. Para que Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação? Seu Tomás, esse personagem ele é só citado. É um antigo patrão do Fabiano, seu Tomás da bolandeira. Bolandeira é usada ali, né, na cana, para fazer garapa. O seu Tomás, homem culto, homem ligado aos livros, era um bom patrão. Tinha uma cama de verdade feita pelo carpinteiro. Ali podia um cristão estirar os ossos. Então assim, a Vitória tem essa ideia fixa, né? É um desejo de consumo, mas um consumo bem básico, né, coração? Ter direito a uma cama confortável. Bom? Agora chegamos nos filhos. Primeiro, o menino mais novo. O menino mais novo é aquele que ainda admira o pai e quer ser igual ao pai. Por menos que este Fabiano seja, na escala social, para aquela criança, né, o pai ainda é um herói. Olhem lá. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano. O menino mais novo quer ser Fabiano. O menino mais novo que não tem nem nome ainda. Tudo bem? Há um costume, né? Espera crescer para ver se vai vingar, para depois colocar nome. A cachorra tem nome, os filhos não têm. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando, saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. Então vejam, é o narrador onisciente, naquela onisciência seletiva múltipla, focalizou o mundo interior do Fabiano, focalizou o mundo interior da Sinhá Vitória. Agora o foco está nos pensamentos, nos sonhos, nos desejos do menino mais novo. Então ele vai mudando de personagem para personagem. Menino mais velho. O menino mais velho é aquele que questiona. Então aqui talvez, né, haja alguma possibilidade de mudança, porque é aquele que pergunta, é aquele que não aceita a resposta. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Terta, outra personagem que é só citada,
pediu informações. Sinhá Vitória, a mãe, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. Sinhá Vitória falou em espetos quentes e fogueiras, e aí vejam a pergunta do menino mais velho. A senhora viu? Aí é lógico, né? A mãe não vai reagir da melhor forma. Aí sim a Vitória se zangou, achou-o insolente e aplicou-lhe um cocorote. O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra. Só a cachorra-baleia vai dar ouvidos a ele. Pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Coração, inferno é aquilo que eles vivem, né? Não precisa muita imaginação para responder. E aí nós saímos do inferno e chegamos no inverno. Percebam, né? Como se fosse passando aqui o tempo, né? Cada capítulo um mês diferente. E agora chega o quê? A época das chuvas. Então eles saem de uma seca e caem aqui na época das chuvas. Percebam que essa chuva é vista de uma maneira pela Sinhá Vitória e de outra maneira completamente diferente pelo Fabiano. Vamos lá? Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. Então, para eles, se está chovendo muito, melhor. Eles vão ter água por mais tempo, né? A nova seca vai demorar mais tempo para chegar. A água tinha subido, alcançado a ladeira, estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sinhá Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Então ela preocupada com a chuva, ele não. Olha o pensamento dele. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Talvez Sinhá Vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Então ele está pensando que essa chuva vai trazer benefício, benesses à família toda, que vai poder prosperar. Até porque, olhem a imagem que eu coloquei ali, tá? É do próximo capítulo. Festa. Eles colocando roupinha de cidade. Será que eles aguentam muito tempo ficar com essa roupinha de cidade? Então, vamos lá. Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos iam à festa de Natal na cidade. Fabiano apertado na roupa de brim branco, feita por Sinhá Terta. Sinhá Vitória equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Os meninos estreavam calça e paletó. Isso dura pouquíssimo tempo. Eles têm que caminhar para chegar na cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata, o colarinho, roncou aliviado. Sinhá Vitória decidiu imitá-lo, arrancou os sapatos e as meias que amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. Não só Fabiano vai se sentir deslocado na cidade, todos da família. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Aí você lembra se ele é um homem, se ele é um bicho. Por isso desconfiava que os outros mangavam, tiravam sarro, riam dele. Todos lhe davam prejuízo. Então olhem a imagem que ele está colocando. Na cidade, todo mundo está enganando, está roubando o Fabiano. Os caixeiros, os comerciantes e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam, vendo-o passar nas ruas tropeçando. Então, de novo, aquela ideia de estar deslocado, de estar fora de sintonia com o lugar. Chegamos ao capítulo aí mais tocante e o mais antológico do livro, a morte da cachorra-baleia. O nome baleia é irônico, A baleia, animal aquático, mar, oceano. E aqui eles estão numa seca desgraçada, A cachorra-baleia estava para morrer. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia, raiva.
Ela era como uma pessoa da família, óbvio, né? Ela salvou a família. Com aquele preá, ela salva a família de morrer de fome. O Fabiano, querendo, né, poupar o sofrimento da cachorra-baleia, está pensando em sacrificar o animal. Então, para isso, ele prepara lá a arma dele, vai dar um tiro. Só que, além de tudo, ele erra, né, o tiro. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Não poderia morder Fabiano. Aqui, coração, percebam o que o narrador vai fazer naquela onisciência seletiva múltipla. Agora vai focalizar os pensamentos, os sentimentos, os desejos, os sonhos da cachorra-baleia. Da mesma forma que os seres humanos são animalizados, aqui o animal vai ser humanizado. Tá? Então aqui entremos, né, nos pensamentos da cachorra-baleia. Ela queria, mas não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. Baleia queria dormir, acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos, enormes. O espaço da utopia, do sonho, né, ocorre aqui com a cachorra-baleia. Tá? Mais ironia, né, do destino do que isso, impossível. Né? Não são os humanos que sonham, é a cachorra-baleia. Vai acertar contas com o patrão, com o fazendeiro, com o dono da terra. Assim a Vitória sabe um pouquinho mais e diz o quanto ele tem para receber. Quando ele chega lá, nunca dá o mesmo resultado, né? Transigindo com o outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. Lembrem, ele não tem nada. Ele depende dessa relação. Então ele não pode ficar questionando muito, né? Ele não tem como. E rendia-se, aceitava o cobre e ouvia conselhos. Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Coração, ele não tem escola, ele não tem ensino, ele não tem conhecimento. Ignorante é aquele que ignora, não porque seja burro, mas porque não teve acesso à instrução, ao conhecimento, né, ao ensino. Beleza? E aí é óbvio, os outros se aproveitam, né, dele. Eu quero que você focalize agora algo que muitos vestibulares e Enem cobram: a presença do discurso indireto livre. Lembrem, discurso direto, o narrador está contando a história e aí ele para dar voz à personagem. Fabiano disse, : patrão, travessão, patrão, a conta está errada. Aí você tem : travessão e a fala da personagem. Discurso indireto, é só o narrador. Fabiano afirmou que estava sendo roubado pelo dono da fazenda. E o discurso indireto livre, vocês vão ver agora, tá? É o pensamento do Fabiano na fala do narrador em terceira pessoa. Sem aviso. E aí é óbvio, você vai ter que perceber. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito aquilo? Trabalhar como um negro e nunca arranjar carta de alforria? Além do discurso indireto livre, você percebeu de novo, né? Ele fazendo essa aproximação entre a vida que ele leva e a vida de um escravo. Era sina, o pai viver assim, o avô também. Ele já pensou que os filhos também vão seguir isso. Era um desgraçado, era como um cachorro. Então tudo volta, né? Não ter mudança de geração para geração e ele comparado ao animal. Só recebia ossos.
Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? E aí é evidente, você está ouvindo aqui, né, o escritor engajado, o escritor militante, Graciliano Ramos, criticando o capitalismo. Tá? Nem os ossos, né? Estão explorando até os ossos desse coitado aqui. E aí é lógico, diante de uma opressão ou diante de uma repressão, você poderia pensar numa situação que de rebeldia, de revolução, de revide, de vingança. É essa oportunidade que vai ter agora o Fabiano. Porque ele vai encontrar o soldado amarelo lá no mundo dele, lá na Caatinga, lá na roça. Deteve-se percebendo rumor de garranchos, voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo, que um ano antes o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia, ou seja, ele é mais forte que o soldado amarelo. E agora é ele que está ali com o facão na mão. Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Ele se sente capaz de enfrentar o soldado amarelo? Percebam, né? Ele poderia. Podia matá-lo com as unhas. Nem do facão ele precisaria. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor, aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? Ele pensa, ele tem vontade de revidar. Mas ele revida? Não, coração. Porque o sentimento de impotência, de inferioridade já está introjetado. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Coração, curvou-se. Então vejam, qual é a autoridade aqui? Um soldado amarelo. Mas é para ele a figura de autoridade. Tá? Alguns críticos chegam a relacionar esse soldado amarelo com o Estado Novo do Getúlio Vargas, mas aí é um certo exagero. Tá bom? Chegamos ao penúltimo, 12º capítulo, Mundo Coberto de Penas. As aves migratórias, aves de arribação, já estão mostrando, né? Nova seca está a caminho. Então elas migram, elas vão procurar água. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações, mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a vida. Então aquela estrutura cíclica que a gente já, né, viu desde o início, até porque o 13º e último capítulo tem esse título aqui, Fuga. Mudança, ainda havia, né, uma expectativa de mudança na situação deles. Agora é fuga, é fugir da seca. Tudo bem? São retirantes, retiram, são quase, né, refugiados. Estão fugindo. A vida na fazenda se tornara difícil. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, morriam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Só lhe restava jogar-se ao mundo como negro fugido. E talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros, onde tinham estado. Porque não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira? Porque haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? E aí é lógico, né? No momento de retirada, de fuga, eles, né, começam a sonhar. Será que dessa vez, né, nós não vamos encontrar algo melhor? Eles querem sonhar. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Mudar-se-iam depois para uma cidade. Então, sair daquele ambiente, daquela região do sertão nordestino, da paisagem de Caatinga, e ir para uma cidade grande. E chegar numa capital. Beleza? Então, eles começam a sonhar. Os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles.
E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. Êxodo rural, algo que é muito próprio, né, do século XX na história do Brasil, na geografia do Brasil. O sertão mandaria para a cidade, para o sul maravilha, homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e 2 meninos. Beleza? Esse é o final do livro, né? Aqui, coração, eu vou aproveitar ainda. Na edição que eu tenho, há esse trechinho, né? Esse texto do Álvaro Lins, um crítico que escreveu bastante sobre a obra do Graciliano Ramos. E aí, quando ele vai falar do Vidas Secas, ele aponta 2 defeitos. Ele elogia o livro, mas diz que o livro tem 2 defeitos. Já caiu em vestibular isso daqui. Então vamos lá, depois de tudo que a gente viu do livro, como é que você responderia? Você acredita sim que são defeitos? Contudo, tecnicamente, Vidas Secas apresenta 2 defeitos consideráveis. Primeiro, um deles é que a novela, tendo sido construída em quadros, os seus capítulos assim independentes não se articulam formalmente com bastante firmeza e segurança. Cada um deles é uma peça autônoma, vivendo por si mesma. Coração, como se fossem contos, né? Poderiam ser colocados fora de lugar. Não sei a sua opinião, eu discordo totalmente. Por quê, né? Você tem a mesma paisagem, você tem as mesmas personagens. Então você não precisa desse encadeamento, né? Causalidade ali, causa e consequência no enredo, na narrativa. Ele vai compondo quadros, mas esses quadros estão ali articulados. São as mesmas personagens, é a mesma paisagem. Tá? Então eu, né, não vejo isso como um problema. Outro defeito é o excesso de introspecção em personagens tão primários e rústicos, estando constituída quase toda a novela de monólogos interiores. Se houvesse maior proporção entre episódios, narração, ação e monólogos, pensamentos, né, entre a vida exterior e interior dos personagens, este problema da ficção teria sido resolvido de maneira perfeita. Coração, qual é o pensamento da Sinhá Vitória? Ter uma cama para dormir. Qual é o pensamento do menino mais novo? Ser igual ao pai. Qual é o pensamento do menino mais velho? Perguntar o que é o inferno. Qual é o pensamento da cachorra-baleia? Sonhar com o mundo cheio de preás. Qual é o pensamento do Fabiano? Se ele é um homem, se ele é um bicho. É a vida dele. Então eu entendo de que maneira, apesar de serem tratados pela sociedade como bichos, como animais, eles ainda são seres humanos. Eu acho que é isso que o Graciliano Ramos, né, quis mostrar para nós. Quer mostrar para nós, porque o Graciliano Ramos morre, mas a obra continua eterna. Então está mostrando sempre para nós que, apesar de serem tratados como bichos, são seres humanos que pensam, que sonham, que desejam. Beleza? E aí, para encerrar, né, estou colocando aqui outras 2 obras posteriores que dialogam com Vidas Secas. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. É poesia dramática, né? É poesia porque é verso, dramática porque é teatro. Também mostrando um retirante. E a Clarice Lispector, no último livro dela, em 1977, A Hora da Estrela, vai focalizar a Macabea, aquela migrante nordestina que vai viver no Rio de Janeiro. Beleza? Então podem ser até aí, né, futuras aulas para nós. Belezinha, coração? Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, manda para mim, aí eu adoro responder, tá? Se você puder dar aquela força, né? Você vai ali no perfil, vai seguir o perfil, vai dar um coraçãozinho para mim. É só isso que eu peço, mais nada, tá bom? Aquele abraço, coração. Valeu, fui.